Eu saúdo os irmãos com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meus irmãos, nós estamos aqui, o meu genro, Marco, que é o genro, mas é um filho, cuida de mim, igual um filho cuida de um pai. Ele me pediu para falar alguma coisa sobre Abraão. Muito bem. Nós vamos falar sobre Abraão, capítulo 12 de Gênesis. Está escrito assim: Deus chama Abraão e ele faz promessa. Deus chama a pessoa e faz promessa. Interessante. Promessa de coisa que você nem imagina. Só que tem promessa que Deus faz e cumpre logo. E tem promessa que demora a se cumprir. E a pessoa até duvida. Só que Deus cumpre a promessa que Ele faz. Então, o importante, o tempo pertence a Deus. Se Ele prometer, é só você esperar e Ele vai cumprir. Vai dizer assim: ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, de ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o teu nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as nações da terra. Benditas todas as famílias da terra. Por isso, a gente tem que ter muito cuidado de não amaldiçoar um servo de Deus. Se você abençoar, Deus também te abençoa. Deus nos abençoa. Se nós amaldiçoar, Deus também amaldiçoa. Então temos que ter muito cuidado. Partiu, pois, Abraão, como lhe ordenou o Senhor, e Ló foi com ele. Ló era sobrinho de Abraão. Não era para ter levado Ló. Mas tudo bem, como Ló era órfão de pai, era sobrinho de Abraão, então Abraão acolheu e levou. Ló foi com ele. Tinha Abraão 75 anos quando saiu de Harã. Levou Abraão consigo a Sarai, sua mulher, e Ló, filho de seu irmão, e todos os bens que havia adquirido, as pessoas que lhe cresceram em Harã. Partiram para a terra de Canaã, e lá chegaram. Atravessou Abraão a terra até Siquém, até o cavalo de Moré. Nesse tempo os cananeus habitavam lá. Apareceu o Senhor a Abraão. Interessante, irmão. Veja como é que Deus faz. Deus sempre aparece com a pessoa. Deus apareceu várias vezes a Abraão. No Novo Testamento, Jesus apareceu várias vezes para Paulo. Apareceu para Estevão, quando estava apedrejando Estevão. O rosto de Estevão estava brilhando. Disseram: olha, os dentes estão brilhando como anjo. Isso eu estou vendo Jesus em pé à direita de Deus. Então, Deus fala com você. Apareceu o Senhor Abraão e lhe disse: dar-te-ei a tua descendência esta terra. Ali edificou Abraão um altar ao Senhor, que ele apareceu. Aqui no livro de Gênesis fala que Abraão, aonde ele parava, ele construiu um altar para adorar o Senhor, altar de adoração. O Senhor que ele apareceu. Passando dali para o monte, ao oriente de Betel, armou sua tenda, ficando Betel ao ocidente de Ai, ao oriente. Edificou um altar, de novo, Abraão edificando altar de adoração. Ele pôs um altar ao Senhor, invocou, quer dizer, ele orou ao Senhor, o nome do Senhor. Depois seguiu Abraão dali, indo sempre ao Negueb. Agora de novo, Abraão, o outro quebra, Abraão no Egito. Ele foi para o Egito. Havia naquela terra fome, na terra. Desceu, pois, Abraão ao Egito para ficar. Por conta era grande a fome na terra. Quando se aproximou do Egito, quase ao entrar, disse a Sarai, Abraão disse à mulher dele, Sarai, sua mulher: ora, bem sei que és mulher de formosa aparência. Sarai era muito bonita. Eis que os egípcios, quando te virem, vão dizer: és mulher dele, e me matarão, deixando-te com vida. Dize, pois, que és minha irmã, para que me considerem por amor de ti, e por tua causa me concede a vida.
Tendo Abraão entrado no Egito, viram os egípcios que a mulher era sobremaneira formosa. Uma felicidade para Abraão. Né? Glória a Deus, aleluia. Viram o príncipe de Faraó, no Egito, e gabaram-se junto dele. E a mulher foi levada para a casa de Faraó. Este, por causa dela, tratou bem Abraão, o qual veio a ter ovelha. Olha que maravilha! Olha a vitória de uma mulher bonita, uma mulher amada para o marido. Ovelha, boi, jumento, escravo, até empregado, e escrava, e jumenta, e camelo. Olha que coisa! Camelo é muito caro. Porém, o Senhor puniu a Faraó e a sua casa com grande praga por causa de Sarai, mulher de Abraão. Chamou, pois, Faraó a Abraão e lhe disse: que é isso que me fizeste? Porque não me disseste que era tua mulher, e me disseste ser tua irmã. Por isso a tomei para ser minha mulher. Agora, pois, eis tua mulher. Toma e vai-te. Vai embora. Meu irmão, aconteceu 2 casos desses de rei que ficaram com Sara. E Deus até prometeu matar o camarada. Não vai mexer com mulher de crente não, que Deus mata. Se mexer, irmão, mata. Muito bem. E Faraó deu ordem a seus homens a respeito deles e acompanharam Abraão e a Sara, a ele, a sua mulher e a tudo o que possuía. Agora Abraão e Ló. O capítulo Abraão e Ló. Mas vamos para o versículo. Agora vamos para o capítulo 16 de Gênesis. Que fala de a mulher de Abraão, Sarai e Agar. Para da mulher de Abraão, a empregada dele. Ora, Sarai, mulher de Abraão, não lhe dava filho, tendo, porém, uma escrava egípcia, por nome de Agar. Disse Sarai a Abraão: eis que o Senhor me tem impedido de dar à luz a filho. Toma, pois, a minha serva, e assim me edificarás com filho, por meio dela. Abraão tomou Agar, egípcia, sua serva, e deu por mulher a Abraão. Sarai de Abraão tomou a escrava dela e deu por mulher a Abraão, seu marido. Depois de ter ele habitado por 10 anos na terra de Canaã, ele a possuiu ela, e vendo ela que havia concebido, foi sua senhora por ela desprezada. Olha, interessante. Era uma escrava de muita confiança. Era uma confiança tão grande que Sara deu ela por mulher a Abraão. Veja a confiança que Sara tinha nessa empregada. Quando ela concebeu, ela chegou a ser dona da casa. Ela quis ser dona da casa, começou a desprezar a Sara. Não obedecia mais, foi pesado. Disse Sara a Abraão: seja sobre ti a afronta que se me fez a mim. Eu te dei a minha escrava para possuí-la. Ela, porém, vendo que concebeu, desprezou-me. Julgue o Senhor entre mim e ti. Respondeu Abraão a Sara: a tua serva está nas tuas mãos. Procede segundo melhor te parecer. Sarai humilhou a ela, e ela fugiu de sua presença. Tendo achado o anjo do Senhor junto a uma fonte de água no deserto, no caminho de sul, disse-lhe agora o anjo. Veja agora o anjo falando também com Agar. Como é que Deus cuida? Deus tem cuidado. Disse Agar, serva de Sarai: de onde vem e para onde vai? Ela respondeu: eu fujo da presença de Sarai, a minha senhora. Eu estou fugindo. Sarai expulsou ela. Então lhe disse o anjo do Senhor: volta para a tua senhora e humilha debaixo da sua mão. Amor, quando a pessoa se exalta, ele só sofre. A Bíblia diz que Deus exalta os humildes, mas humilha os exaltados.
E hoje agora ensinou ela, volte, e não se exaltar, obedeça. Irmão, para ela foi uma bênção, porque ela não tinha para onde ir, quem cuidar do filho dela. E agora ia voltar para ele, ela era rica, ela era rica, então o filho dela ia ter tudo, ela voltou. Disse mais o anjo do Senhor, agora meditando um pouco. Quando ela foi embora, acho que Sara ficou toda feliz. Bem da bem, aquela escrava chata foi embora. Quando é mais tarde, Agar volta lá. Aí você bateu na porta, quando Sara saiu, era ela. Disse, essa mulher já está voltando aqui de novo? Aí ela contou para Sara que o anjo apareceu para ela e mandou ela voltar. Quando ela falou que o anjo mandou, eu creio que Abraão ficou todo feliz, porque viu ela voltar, toda voltar. Então, ele disse ainda o anjo do Senhor, multiplicarei sobre modo a tua descendência, de maneira que por numerosa que não se poderá contar. Disse ainda o anjo do Senhor. Ou hoje conversando com ela, que coisa linda. Concebeste que ele ficasse grávida e darás à luz um filho, a quem chamarás Ismael, porque o Senhor te acudiu na tua aflição. Não está vendo aqui uma coisa, não? Sempre o nome da pessoa ele tem significado. O que significa o nome Ismael? O nome Ismael significa isso aí. Deus te acudiu na tua aflição. Deus te acudiu na tua aflição. Ele será entre os homens como um jumento. E aí? Uma pessoa é comparada como um jumento? Que coisa interessante. Agora, por quê? Aqui vai ficar por quê? Ele será entre os homens como um jumento selvagem. Jumento que ele é criado lá nas selvas, dentro do mato, brabo, que não respeita ninguém. A sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele. Habitará fronteiro a todos os seus irmãos. Então, na fronteira, é o caso de Ismael, está acontecendo, como sabe, está acontecendo agora lá em Ismael, a guerra de Israel, lá em Gaza, de Israel e Isaac na fronteira. Então, ela invocou, ela orou o nome do Senhor, que ele falava, tu és Deus que vê. Pois disse ela, não olhei eu neste lugar para aquele que me vê? Por isso aquele poço chama-se Beerá-Roi. O que acontece? Não olhei eu para aquele que me vê? Ela estava lá no deserto, não tinha ninguém para socorrer ela, mas ela olhou para o céu. Deus está vendo a gente, muita você está no lugar, fazendo um problema sério, não tem ninguém para você falar, para socorrer. Olha para o céu, olhe para o céu e ore a Deus, Deus está te vendo. Agar deu à luz a um filho, Abraão. Abraão, seu filho que ele deu, Agar, chamou Ismael. Ismael, no tempo, estava com 13 anos de idade já. Era Abraão de 86 anos, quando Agar lhe deu a luz a Ismael. O nome de Abraão de novo. Deus muda o nome de Abraão. Por que Deus muda o nome? Tem pessoa que não coloca o nome, é um nome conveniente, que não tem lógica de conversar. Deus muda o nome de Abrão. O nome dele não era Abraão, era Abrão. E o moço sabe que o nome Abrão? Abrão significa pai das alturas. Então não tem lógica. O pai dele não sabia disso, não entendia, só que Deus mudou. Chamou Abraão. Quando atingiu Abrão a idade de 99 anos, apareceu o Senhor. Deus aparecendo de novo a Abraão. E disse, eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda na minha presença e ser perfeito. Eu fiquei meditando agora, por que ser perfeito? É que Abraão fez coisa que não devia fazer. E agora está corrigindo ele. Não era para ele ter pegado Sara com ela. Deus prometeu a ele que ia dar um filho a ele. Não era para ele ter pegado Agar. Deus não prometeu a ele que ia dar um filho dele de Sara. E ele tomou o conselho de Sara. Em vez de tomar o conselho de Deus, tomou o conselho de Sara. Aí o que acontece? Sara, você sabe aquele desejo da mãe ter um filho? Porque filho, mãe, é bênção. Então, aí Sara ficou no ouvido dele todo dia. Não, tá vendo, Abraão, que eu não vou dar luz? Deus me pediu dar luz, você já está com 100 anos, eu estou com 90 anos de idade. Então, olha da minha presença, ser perfeito. Não fico fazendo coisa errada. Olha da minha presença e ser perfeito. Farei uma aliança entre mim e te multiplicarei extraordinariamente. Prostrou-se Abraão com seu rosto em terra, se ajoelhou e Deus lhe falou, quanto a mim será contigo
a minha aliança. Será pai de numerosas nações. Abraão já não será, Abrão, pode ir mudando aqui, Abrão já não será o teu nome, e sim, Abraão, porque por pai de numerosa nação eu te constituí. Abraão é pai de numerosa nação. Far-te-ei fecundo extraordinariamente, de ti farei nações e rei procederão de ti. Estabelecei a minha aliança entre mim e ti, e tua descendência, no decurso das suas gerações. Aliança perpétua para ser teu Deus e da tua descendência. Dar-te-ei a tua descendência a terra das tuas peregrinações, em todas as terras de Canaã, em processão perpétua. Agora, Gênesis, nós estamos agora lendo Gênesis capítulo 17. Lembra o capítulo 16 de Gênesis e o capítulo 17 agora. Deus muda também o nome de Sara. Deus muda o nome de Sarai. Disse também Deus a Abraão: Sarai, tua mulher, já não se chamará Sarai, porém Sara. Abençoarei e dela te darei um filho. Sim, estabelecerei a ela, e ela se tornará nações, rei de povo, procederá dela. Então se prostrou Abraão, rosto em terra, de novo, adorando. Que é a promessa que ele está fazendo, agora fez promessa a Abraão, agora a promessa a Sara, a poder. Disse Abraão a Deus: tomara que viva Ismael, o filho da empregada, diante de ti. Deus respondeu: de fato, Sara, tua mulher, te dará um filho, e se chamará Isaque. Estabelecerei com ele a minha aliança perpétua, que perpétua que não se acaba, para as tuas descendências. Quanto a Ismael, eu te ouvi, e abençoarei, falo-ei fecundo, multiplicá-lo-ei, rei extraordinariamente, gerará 12 príncipes, e dele farei uma grande nação. A minha aliança, porém, estabelecerei com Isaque, o qual Sara te dará à luz, nesse mesmo tempo, daqui a 1 ano. E finda esta fala com Abraão, Deus se retirou dele, elevando-se. O que quer dizer a palavra elevando-se? Você sabe, irmão? Elevar para o céu? Subiu para o céu. Deus apareceu, aí o anjo apareceu. Muito bem. Agora vamos para o capítulo 18 ainda o capítulo 17. Tinha Abraão 99 anos de idade. E Israel, seu filho, era de 13 anos. Está aqui. Gênesis capítulo 17, versículo 25. E Moé era de 13 anos. Porque já estava um rapaz, né? Já estava um rapazinho. 13 anos. Muito bem. Abraão e seu filho Ismael foram aqui. Agora, de novo sobre Abraão. O Senhor e 2 anjos aparecem a Abraão. Capítulo 18. Apareceu o Senhor a Abraão no cavalo de Mora, quando ele estava assentado à entrada da tenda, no maior calor do dia. Levantou ele os olhos, e eis que 3 homens de pé em frente dele. Vendo-os, correu da porta da tenda ao seu encontro, prostrou-se em terra e disse: Senhor meu, se acho mercê, que favor, né? Se eu acho graça, se eu acho favor ou graça a tua presença, rogo-te que não passe do teu servo. Traga-se um pouco de água, lavai os pés e pousai debaixo desta árvore. Trarei um pouco de pão, fazei a vossa força, visto que chegaste até vosso servo. Depois seguirei avante. 3 homens. Abraão não sabia, era 3 anjos. 3 anjos em forma de homem. Aí responderam: faze como disseste. Apressou-se, pois, Abraão para a tenda de Sara. Olha Sara também, o valor da mulher, para servir anjo. Sara serviu o anjo de Deus, para comida para eles. Abraão para
tenda de Sara e lhe disse: amassa depressa 3 medidas de flor de farinha, faze pão assado na brasa ou no borrolho. Abraão, por sua vez, correu ao gado, tomou um novilho tenro e bom e deu ao empregado dele, que se apressasse em preparar. Tomou também coalhada, que pouco Sara preparou, coalhada e leite, e o novilho que mandaram preparar, e pôs tudo diante deles, que daqueles homens, e permaneceu de pé junto a ele, debaixo da árvore. Eles comeram. Então lhe perguntaram: Sara, tua mulher, onde está? Ele respondeu: está aí na tenda. Disse um deles: certamente voltarei a ti daqui a 1 ano, e Sara, tua mulher, dará à luz um filho. Sara estava escondida na porta da tenda, atrás dele. Abraão e Sara eram já velho, avançado em idade, e Sara já velha, e Sara já lhe havia cessado o costume das mulheres. Riu-se, pois, Sara no seu íntimo, quer dizer, dentro dela, e dizendo consigo mesmo: depois de velho, e velho também o meu senhor. Ela chamou senhor o esposo dela. Era um respeito tanto que chamava senhor. E também o meu senhor. Terei eu ainda prazer, disse o seu Abraão. Por que se riu Sara, dizendo: será verdade que darei ainda à luz, sendo velha? Acaso para o Senhor a coisa demasiadamente difícil? Daqui a 1 ano, neste mesmo tempo, voltarei a ti, e Sara terá um filho. Então Sara, receosa e com medo, negou, dizendo: não me ri. Ele, porém, disse: não é assim, é certo que você riu. No capítulo 18, versículo. Abraão interceder quer pedir em favor. Interceder é rogar, pedir por favor de outra pessoa. Porque o anjo, aqui diz assim: Abraão, aqui, Deus anuncia a destruição de Sodoma e Gomorra. Aí o anjo disse assim: Abraão, aí saíram, aí disse mais o Senhor: Abraão, com efeito, o clamor de Sodoma e Gomorra tem multiplicado, e o seu pecado se tem agravado muito. Descerei e verei se de fato o que tem praticado corresponde ao clamor que é vindo até mim. Se assim não é, saber-o-ei. Então Deus vê. Deus ouve, Deus desce para ver como que é. Deus desce para ver como que é, essa é a verdade. Então partiram dali aqueles homens e foram para Sodoma. Porém, Abraão permaneceu ainda na presença do Senhor. E aproximando-se a ele, disse: destruirá o justo com o ímpio? Se houver porventura 50 justos na cidade, destruirá? Ainda assim, e não pouparai o lugar por amor dos 50 justos que nela se encontraram, longe de ti fazerem tal coisa. Matará o justo com o ímpio, como se o justo fosse igual ao ímpio. Longe de ti não farás justiça e juízo de toda a terra? Então disse o Senhor: se eu achar em Sodoma 50 justos dentro da cidade, pouparei a cidade toda por amor deles. Disse mais Abraão: eis que me atrevo a falar ao Senhor, eu que sou pó e cinza. Na hipótese de faltarem 50 justos, destruirá por isso toda a cidade? Ele respondeu: não, a destruirei. Se eu achar ali 45, disse-lhe ainda mais Abraão: e se porventura houver ali 40, respondeu: não farei por amor dos 40. Aqui um interessante para nós meditar. É que lá em Sodoma e Gomorra estava Ló. Ló, sobrinho de Abraão, foi morar lá. E Ló não sabia que o povo daquela cidade era mau, era perverso.
e aquela estava para ser destruída, eu ia acabar. Ela ficou preocupada com Ló. Aí insistiu, não se irrite o Senhor, falarei ainda. Se houver porventura ali 30, é poder o Senhor, não o farei eu encontrar ali 30. Continuou Abraão, eis que me atrevi a falar ao Senhor, se porventura houver ali 20, 20, respondeu o Senhor, não destruirei por amor dos 20. Disse ainda Abraão, não se irrite o Senhor, se eu falo, somente mais esta vez. Se porventura houver ali 10, porque 10 justos, respondeu o Senhor, não destruirei por amor dos 10. Tendo cessado de falar Abraão, retirou-se o Senhor, e Abraão voltou para seu lugar. Agora falou que era da destruição de Sodoma e Gomorra. No capítulo 19, e o versículo 23, a destruição de Sodoma e de Gomorra. Saiu o sol sobre a terra quando Ló entrou em Zoar. Fez o Senhor chover enxofre e fogo da parte do Senhor sobre Sodoma e Gomorra. E submeteu aquela cidade toda a campina dos moradores da cidade que nascia na terra. Agora, uma coisa interessante aqui, capítulo 19, versículo 26. A mulher de Ló olhou para trás, ficou convertida numa estátua de sal. O que acontece? Ela olhou para trás. E hoje falou para Ló, sai dessa cidade, apressa-te, escapa-te por tua vida. Então, porque a mulher de Ló ficou preocupada, porque Ló era rico. Ló era uma grande autoridade lá, e era rico, tinha tudo. E agora para sair somente de mão vazia, escapar só com a vida. O importante é a vida. Você ficando com vida, depois Deus dá de novo para você. Aí quando a cidade, desceu o fogo em enxofre, explodiu e derreteu a cidade. Aí a mulher de Ló olhou para trás, ficou transformada numa estátua de sal. Não devemos olhar para trás. Não pare em toda a jornada, não olhe para trás. Então a gente não devemos olhar para trás. O que ficou para trás? O que ficou para trás, então tem que olhar para frente, olhar para Jesus. Agora vai falar Abraão de novo, capítulo 20 de Gênesis. Abraão e Sara peregrinam em Gerar. Gerar é o nome do lugar. Partiu Abraão dali para a terra do Negueb. Habitou entre os caldeus, entre Cádiz. Disse Abraão de Sara, sua mulher, ela é minha irmã. Quando chegaram lá, aí perguntaram se era casada, ele disse, não, ela é minha irmã. Assim foi Abimeleque, rei de Gerar, mandou buscá-la. Deus, porém, veio Abimeleque em sonho, de noite, e lhe disse, vai ser punido de morte, você vai morrer, por causa da mulher que tomaste, porque ela tem marido. Olha, irmão, não mexe não. Não mexe com mulher de cristão que morre. Deus mata. Fica quieto. Ela é bonita? É. Fica quieto lá. Só olha, mas não vai mexer não. Vai ser punido de morte. Ela tem marido. Deus, porém, ouviu a voz do menino. E o anjo de Deus chamou do céu Agar e lhe disse, que tem Agar? Não tema, porque Deus ouviu a voz do menino, daí de onde está. Ergue-te, que levanta-te, o rapaz, segura pela mão, porque eu farei dele um grande povo. Abrindo-lhe Deus os olhos, viu ela um poço de água. Muitas vezes uma bênção está bem pertinho da gente. Você pensa que não tem mais jeito, que não ia morrer? Não ia. Estava um poço de água ali, ela não sabia. Abrindo Deus os olhos, viu ela um poço de água, e indo a ele, encheu de água o odre e deu de beber ao rapaz. Ele já estava, o rapaz estava com 13 anos. Deus estava com um rapaz que cresceu, habitou no deserto e se tornou frecheiro. Habitou no deserto de Parã. A mãe casou ele com uma mulher da terra do Egito. Agora a palavra Abraão de novo. Abraão faz aliança com Abimeleque. Mas parou sobre Abraão. Agora vai de novo sobre Abraão.
Gênesis capítulo 22 de Gênesis. Deu prova a Abraão, aqui ainda está Abraão. Depois dessas coisas, pois deu a Abraão a prova. E lhe disse, Abraão, este respondeu, eis-me aqui. Acrescentou Deus, toma teu filho, teu único filho, Isaque, a quem ama, vai-te à terra de Moriá e oferece-o ele ali em holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos, dos empregados dele, e a Isaque, seu filho, rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Ao terceiro dia, ergueu Abraão os olhos e viu o lugar de longe. Então disse a seu filho, a seus servos, esperai aqui com o jumento. Eu e o rapaz iremos até lá. Havendo adorado, voltaremos para junto de vocês. Tomou Abraão a lenha do holocausto e colocou sobre Isaque, o seu filho. Ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo para matar lá. E já pensei que é para matar o animal ia para o holocausto. Assim caminharam ambos, os dois juntos. Quando Isaque disse a Abraão, seu pai, meu pai, respondeu Abraão, eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque, eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão, Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiam os dois juntos. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia determinado. Ali edificou Abraão um altar, sobre ele dispôs a lenha, amarrou a Isaque, seu filho, e o deitou no altar em cima da lenha. E estendeu a mão, tomou o cutelo para imolar o filho. Mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor, Abraão, Abraão! Ele respondeu, eis-me aqui. Então lhe disse, não estenda a mão sobre o rapaz, nada lhe passa, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, o teu unigênito, o teu único filho. Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás dele, de si, um carneiro preso pelo chifre entre uns arbustos. Tomou Abraão o cordeiro e ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. E pôs Abraão por nome naquele lugar, o Senhor proverá. Quando falou para Isaque, meu filho, Deus proverá o lugar para si. E lá Deus proveu a providência. Daí, dizer-se até ao dia de hoje, no monte do Senhor se proverá. Então do céu bradou pela segunda vez o anjo do Senhor. Abraão lhe disse, jurei por mim mesmo. Amanhã Deus jurando, Deus fazendo juramento. Por que juramento? É com a segurança, porque não tem ninguém maior. Como você vai fazer juramento? Você jura com alguém que tem poder, mas não tem ninguém maior do que ele, então Deus vejo jurar. Jurei por mim mesmo, de não me negaste o teu único filho, que de veras te estabelecerei, certamente multiplicarei a tua descendência, como as estrelas do céu, e como a areia da praia, do mar, a tua descendência. Possuirás a cidade dos teus inimigos, nela serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. Então voltou Abraão aos seus servos, que ficou lá no pé do monte esperando, e junto foram para Beceba. Amém. Aqui está terminando a história de Abraão. Amém? Abraão, homem chamado por Deus. Amém mesmo.